Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui para trazer a atualização e como é as eliminatórias à Copa do Mundo nos 6 continentes, menos Antártida, obviamente. Começando pela nossa América do Sul, onde de 4 vagas diretas para a Copa do Mundo, 2 já estão ocupadas, o nosso Brasil e a Argentina. 2 vagas ainda continuam em disputa, contando também a vaga para a repescagem internacional. Faltando 2 rodadas para o fim, a rodada 17, a penúltima, ocorrerá entre os dias 24 e 25 de março, e a última rodada, que fecha as eliminatórias sul-americanas, ocorrerá no dia 29 de março. Agora falando da Europa, em que possui o seguinte regulamento das eliminatórias da Copa do Mundo. São 10 grupos de 5 ou 6 seleções cada, e a vencedora de cada uma dos 10 grupos irão direto para a Copa do Mundo. Essa fase já se foi. Ocorrerá a fase em que pegará os 10 segundos colocados dos grupos das eliminatórias, mais 2 seleções que conseguiram vaga para essa fase graças a boas campanhas na Nations League, que é a nova liga da UEFA. Essas 12 seleções são divididas então em 3 semifinais, cada uma contendo 4 equipes, obviamente. E as vencedoras de cada uma das 3 semifinais conseguirão vaga direto para a Copa do Mundo. E as semifinais, no caso, elas são Portugal e Turquia e Itália contra Macedônia do Norte, País de Gales e Áustria e Escócia contra Ucrânia, e Rússia e Polônia contra Suécia e República Tcheca. Todos os jogos das semifinais, menos Escócia, Ucrânia e Rússia contra Polônia, ocorrerão dia 24 de março. Aí você falou, mas como assim Escócia, Ucrânia, Rússia e Polônia não vai ocorrer no dia 24 de março? Bem, o motivo vocês já sabem, né? Só não vou mencionar aqui. No caso, o confronto Rússia e Polônia, a Rússia foi expulsa da Copa do Mundo. E com isso, a Polônia está direto na final de uma das 3 semifinais que eu falei anteriormente. Já a Escócia e a Ucrânia não tem tempo determinado de quando ocorrerá essa partida. Ou seja, o resto ficar só aguardando. Já as finais, menos a final, que tem também a Ucrânia lá, né? Ocorrerão dia 29 de março. Agora vamos falar da Ásia, o último continente até então, via eliminatórias, obviamente, a ter garantidos na Copa do Mundo. No caso, Irã e Coreia do Sul. O Catar só foi porque é país sede. E no caso, as eliminatórias da Ásia funcionam assim, especificamente a terceira fase, que eu não vou especificar as outras fases, né? São 2 grupos de 6 seleções cada. As 2 melhores seleções de cada grupo vão direto para a Copa do Mundo. Os terceiros colocados dos 2 grupos vão para a repescagem da Copa do Mundo, né? Faltando 2 rodadas para o fim, ignorando aquela repescagem que eu falei, né? As rodadas 9 ocorreram dia 24 de março, e a última rodada para decidir os 4 seleções que irão direto para a Copa do Mundo ocorrerá dia 29 de março. Agora falando da África, né? Nós temos que dar importância a qualquer continente, né? Não importa ser Oceania, sei lá, né? Também terá as suas eliminatórias para a Copa do Mundo. No caso, a segunda fase, que teve a primeira que foi eliminatória, né? Foi 10 grupos de 4 seleções cada. Apenas a primeira colocada de cada um das 10 grupos iam para a fase final. Vão para a fase final.
né? No caso, a fase final são 5 confrontos. No caso, é 10 seleções, 5 confrontos, né? E a vencedora de cada confronto irão para a Copa do Mundo. No caso, os jogos são República Democrática do Congo contra Marrocos, Mali contra Tunísia, Camarões, a terrível, contra a Argélia, Gana contra a Nigéria e Egito de Salah contra o Senegal. As partidas de ida, porque são 2 jogos, né? Ida e volta. As partidas de ida todas ocorrerão dia 25 de março. Os jogos de volta ocorrerão dia 29 de março. Agora falando da América do Norte, né, como funciona a fase final das eliminatórias da Copa do Mundo lá na América do Norte. Bem, que eu não vou especificar as fases anteriores, né, a fase final que mais importa, né? É uma tabela de 8 times, 8 seleções do caso, turno e retorno. As 3 melhores colocadas irão direto para a Copa do Mundo. A quarta colocada irá para a repescagem internacional, né? E faltando 3 rodadas para o fim, a rodada 12, que ocorrerá dia 24 de março, todos os jogos. A 13ª rodada, a penúltima, no dia 27 de março, todos. E a última rodada, o fechamento, 30 de março, todos os jogos. Falando agora da Oceania, que tá umas eliminatórias bem irregular, podemos dizer assim. Isto porque era para ter uma repescagem entre Ilhas Cook e Tonga. Só que pelo visto, Tonga desistiu e com isso as Ilhas Cook avançou de fase nas eliminatórias da Oceania. Já na segunda fase, são 2 grupos de 4 seleções. Só que, porém, em um dos grupos, Vanuatu acabou desistindo por conta de surto, de vocês sabem, né? Enquanto isso, no segundo grupo, ocorre tudo bem. É turno único e as 2 melhores seleções vão para a fase final, onde possui semifinal e final. E a seleção campeã das eliminatórias da Oceania vai para a repescagem internacional. Não tem vaga direta. Com a última rodada da segunda fase das eliminatórias da Oceania ocorrendo dia 24, as semifinais ocorrendo dia 27 de março e a final ocorrendo dia 30 de março para fechar as eliminatórias da Oceania.